Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. E o fogo? O fogo não se apagará. Amém? Estamos no segundo elo da campanha, né, pastor? Segundo elo. E já recebemos muito de Deus. São 7 elos. E o Senhor colocou no meu coração. Espero que Ele fale aos nossos corações. Ele vai falar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Então vamos, sem muitas demoras, abrir as nossas palavras lá no texto que é base dessa campanha, né? Lá em Levítico 6. Levítico 6, nós vamos ler do versículo número 8 até o 13. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O fogo não se pode apagar sobre o altar. Palavra forte. Amém. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém? A palavra do Senhor diz assim: disse o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos. Quem disse? O Senhor. Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. É o quê? Lei do holocausto. O holocausto ficará sob a lareira do altar a noite inteira, até amanhã seguinte, e nela se conservará aceso o fogo do altar. O sacerdote então vestirá a sua túnica de linho e as calças de linho sobre a sua pele, e retirará a cinza que o fogo consumiu do holocausto no altar, e a porá junto ao altar. Depois trocará as suas vestes e vestirá outras, e levará as cinzas para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo sempre se conservará aceso sobre o altar. Não se apagará. Cada manhã o sacerdote acenderá lenha nele, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Aleluia. O pastor Denilson já orou. Que o Senhor venha falar aos nossos corações através da minha vida. Que o Espírito Santo fale, não eu. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, Deus colocou no meu coração essa frase: o fogo não se pode apagar. Na verdade, não é uma simples suposição, o fogo não se apaga. Na verdade, é uma lei, o fogo não se apaga, não se apagará. É uma afirmação. Deus está falando, o fogo não se apagará. É lei de Deus, como ele disse que é o sacerdote. O fogo não se apagará. Deus deu uma ordem ao sacerdote. O fogo não se pode apagar no altar, pois o fogo é o sinal da glória de Deus. O fogo é o sinal da glória de Deus e a plenitude do seu poder. Então Deus ali no Antigo Testamento, ele manifestava ali, uma das manifestações do poder de Deus é através do fogo. Né? Nós vemos isso em várias passagens do Antigo Testamento, como a pastora pregou semana passada. O fogo se ardeu na sarça ardente quando Moisés viu aquela sarça pegando fogo que não se apagava. E ali se tornou o quê? Um lugar santo. Então, fogo é manifestação da glória de Deus. Quando Elias orou ali para queimar aquele holocausto ali, aquela negócio, desceu fogo do céu. Então, fogo é a manifestação do poder de Deus, uma das manifestações do poder de Deus. E nos dias de hoje também é através do fogo. Foi através do fogo que a igreja foi inaugurada, lá em Atos 2. Lá em Atos 2, a palavra vai dizer que os apóstolos ali estavam orando dentro de uma casa
quando eles estavam ali suplicando e orando, veio um barulho como se fosse um vento forte e desceu sobre eles uma voz como de fogo. Encheu aquela casa e cada um foi batizado com línguas como se fosse de fogo. Então, nesse momento ali, a igreja deu seu início, lá em Atos 2. E esse fogo é presente no meio de nós. Porque quando Jesus ficou 40 dias na terra, pregando ali aos apóstolos, ensinando as coisas que eram de Deus, ele estava ali estabelecendo a igreja. Teve um propósito de Jesus ficar 40 dias depois de ressurreto. Ele estava passando todas as ordenanças, ensinando os apóstolos, e ele disse, isso é um cumprimento da palavra de Deus que aconteceu em Atos 2, que João, que batizava com água, e Jesus batizou com fogo. Então o fogo está sobre a igreja. O fogo, ele está sobre a igreja. Ele é presente. O fogo está neste lugar. E permanecerá para sempre. Esse fogo é a força motriz da igreja. O que é a força motriz? É o que faz a roda girar. Sem esse fogo, nós, como servos do Senhor, não podemos fazer nada. Nós não somos nada. Porque o fogo é a manifestação do Espírito Santo em nossas vidas. O fogo está na igreja e o fogo está em nós. Todo aquele que aceitou Jesus Cristo, que crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida, tem o fogo sobre a sua vida, tem o Espírito Santo. Mas nem todos vivem cheios do Espírito. Porque escolhem não ser. Porque o fogo está aí, à disposição de cada um de nós. Basta nós o quê? Buscarmos este fogo. Basta nós buscarmos. Porque senão nós não conseguimos realizar a obra de Deus. Porque de nós mesmos nós não fazemos nada. Sem o fogo de Deus, sem o poder de Deus, sem a unção do Espírito Santo. Porque nós estamos aqui servindo ao Senhor pela graça, pela sua misericórdia. Ele nos dá o privilégio de servir a Ele. Ele nos deu o quê? O Espírito Santo. Como o Senhor Jesus disse, quando Ele ascendeu aos céus, né? Deixarei o meu consolador, ajudador. Para quê? Para ajudar a igreja a fazer a obra de Deus. Eu costumo dizer que muitos falam assim, nossa, servir a Deus é difícil. Mas é Ele que nos capacita. Pode ser cansativo, mas Ele renova as nossas forças. Eu não gosto de falar que é difícil. Muitos dizem, porque é Ele que faz tudo. Nós não fazemos nada. É Ele que nos dá direção, é Ele que nos dá o direcionamento, é Ele que nos dá a sabedoria, é Ele que nos dá a iluminação. Eu estava estudando para pregar. Quem me dá a iluminação? O Espírito Santo. Sem o Espírito Santo em nossas vidas, nós não conseguimos nada na obra de Deus. Nós não fazemos nada. Porque o Espírito Santo é a força motriz que gira a igreja. Não somente a nossa local, mas a igreja universal. A igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é guiada pelo Espírito, pela sua palavra. E o Espírito Santo é o fogo. Por isso que a palavra aqui diz, o fogo não se pode apagar. Mas na verdade o fogo não se apaga. O fogo nunca vai se apagar sobre a igreja. Porque o fogo vem do alto. Aqui, quando esse texto foi falando aqui, Deus estava dando uma ordem que ainda o tabernáculo ia ser inaugurado. Deus já estava dando ali a ordem a Moisés para falar para os sacerdotes, filhos de Arão, como seria feito todas as coisas, como seria feito os sacrifícios pelos pecados, sacrifícios pacíficos e etc. E aqui é o sacrifício do holocausto. Então, Deus deu uma ordem a Moisés sobre esse fogo. Uma ordem de Deus nesse contexto. O holocausto era uma oferta para os pecados, tanto do sacerdote como de todo o povo. E era uma oferta que era um sacrifício diário. Diário.
era sacrificado ou um cordeiro ou um novilho, só que era um sacrifício diário pelo perdão dos pecados, tanto do sacerdote quanto do povo, da nação. Então por isso que era um sacrifício diário, porque a Bíblia fala que todos são pecadores e todo dia nós pecamos, um sacrifício diário. Então todos os dias tem que queimar o holocausto. Por isso que o Senhor dá essa ordem a Moisés, para o sacerdote, ali, de colocar a lenha, tirar a cinza com cuidado, de ter todo um trabalho de manter a chama acesa. Não é o nosso dever, nós não temos esse poder de colocar fogo, de mandar fogo. Não. O fogo vem de Deus. Ele, pela sua misericórdia, pelo seu amor, nos deu esse trabalho. Não. Deixa ele fazer alguma coisa. Coloca lenha. Mantenha o fogo aceso. Mantenha o fogo aceso. Esse holocausto, ele sacrificava por perdão, por misericórdia. Vê que Deus sabia que o povo era mau, sabe que nós somos maus, e ele mesmo deu a ordem a Moisés para que fazer o sacrifício para o perdão dos nossos pecados, do pecado do povo ali. E deu a ordem certinha. Então o cordeiro ficava ali queimando a noite inteira. E o sacerdote tinha que ir lá pela manhã e retirar aquelas cinzas, manter a lenha, tudo bonitinho, tudo organizado, porque ali era o fogo santo de Deus. Porque lá em Levítico 9, 23 ao 24, não precisa abrir, que eu vou ler para vocês. A palavra do Senhor vai dizendo assim, ó. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação e, saindo, abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Então ali, Moisés estava orando, estava inaugurando ali o tabernáculo. E eis que, saindo fogo diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo, jubilou e prostrou-se em rosto em terra. Então, depois que eles fizeram tudo, Deus deu a ordem a Moisés, ao sacerdote, de como seria feito. Eles colocaram ali o primeiro sacrifício. E desceu fogo do céu e consumiu o holocausto. Então o fogo já estava aceso. Então Deus antes já tinha dado a ordem para eles do quê? Colocarem lenha. O fogo vem do alto. É fogo santo. É fogo santo. O sacerdote, ele tinha que manter o fogo aceso. Manter o fogo aceso. Só que a Bíblia chama quem de sacerdote nos dias de hoje? Quem são os sacerdotes? É o pastor Jorge Leandro? É o pastor Vanderlei? Sou eu? Lá em Apocalipse 1:6, a palavra do Senhor vai dizer assim, ó, que nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então Deus nos fez sacerdotes. Os sacerdotes somos nós. Sacerdotes somos nós. É a igreja. Nós somos sacerdotes. É a obrigação de cada um de nós, não somente dos pastores, dos evangelistas, mas de cada um de nós, o quê? Manter a chama acesa. É o seu dever, é o meu dever, é o nosso dever. Manter a chama acesa. Acesa. Porque nós somos o quê? Os sacerdotes de Deus nos dias atuais. Nós temos esse dever, esse privilégio, né, de manter, porque isso é uma lei. Deus deu uma lei a Moisés, Deus deu uma ordem ao sacerdote. Serviu no passado para os sacerdotes e serve para nós. Isso é uma lei que Deus deu para você, uma lei que Deus deu para mim. Mantenha a chama acesa. Mantenha a chama acesa, coloca lenha na fogueira. Porque o fogo é santo. Só que tem um porém. Tem um porém. Você viu que nós lemos aqui que tem todo o quê? Um trabalho de santificação, de santidade. Não podia entrar diante do fogo de qualquer maneira. Não pode. O sacerdote tinha que fazer o quê? Nós lemos aqui, ó. O sacerdote então vestirá a sua túnica de linho e as calças de linho sobre a sua pele. Então ele tinha que tirar aquela roupa que ele
estava usando, chegar lá dentro do tabernáculo, trocar as suas vestes, colocar as vestes ali que eram consagradas e entrar diante do altar e trocar a lenha, colocar, manter o fogo aceso. Então tem todo um processo de santificação. Nós não podemos, como muitos dizem, nós temos que falar, chegar diante de Deus de qualquer maneira. Nós temos que o quê? Trocar as nossas vestes. Trocar as nossas vestes. Porque nós não podemos chegar diante de Deus de qualquer maneira. Você vê que Deus deu essa ordem, e nós vemos em uma passagem da Bíblia, em Levítico mesmo, sobre os filhos de Arão, que aconteceu com Nadab e Abiú. Eles tentaram colocar fogo ali, um fogo estranho, que chama a Bíblia. Lá em Levítico 10:1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e sobre eles incenso, e trouxeram fogo estranho perante ao Senhor. Diante da face do Senhor, e que lhes não ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. É forte, né, irmão? É o que Deus fala para nós. Só que nós andamos no tempo da graça. A graça me basta. Paulo falou isso, a sua graça me basta, mas Paulo estava em santidade. Não adianta a graça bastar e você não está em santidade. Porque talvez não vai descer fogo do céu consumir a nossa vida hoje, mas no dia do juízo é fogo eterno. A Bíblia fala que é fogo eterno. Então nós temos que o quê? Trocar as nossas vestes para chegar diante do Senhor. Né? Trocar as nossas vestes. Chegar diante do Senhor com santidade. Buscar santidade, pelo menos. Tentar ser. Buscar em oração, leitura da Bíblia, vir na igreja. Tentar ser a melhor pessoa possível, mudança de caráter, mudança de atitude. Porque o fogo é santo e ele nunca se apagará. O fogo é santo e ele nunca se apagará. Então, nós sabemos que ali que o fogo vem de Deus e o altar do holocausto. Tem um altar também. O sacrifício do altar, ele representava o sacrifício de Cristo no Calvário. Então, aquele sacrifício ali diário pelos pecados, Cristo ali cumpriu no Calvário. Jesus ofereceu o seu corpo e o seu sangue pelos nossos pecados lá no Calvário. Então tudo se cumpriu em Jesus. Quando Jesus entregou a sua vida, entregou o seu corpo, a Bíblia vai falar que é o Cordeiro Santo de Deus que tira os pecados do mundo. Então se cumpriu em Jesus. Lá no Antigo Testamento as pessoas tinham que sacrificar animais pelos pecados. Então Jesus veio para cumprir a lei, não para acabar com a lei. Ele cumpriu em Jesus. Ele foi o sacrifício santo, o sacrifício que é o último sacrifício, vamos dizer assim, né, pelos pecados de toda a nação, de toda a humanidade. Jesus morreu somente pelo pastor? Não, por toda a humanidade. Por toda a humanidade. Porque a Bíblia vai falar que o Cordeiro de Deus fez sua oferta por expiação, que significa perdão, pelo pecado de toda a humanidade. Lá em 1 Pedro 1, 18, 20, a palavra do Senhor vai falar: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Então Jesus é o Cordeiro. Jesus é o Cordeiro. Aquele holocausto ali, Deus já estava preparando o coração do povo para ver um sacrifício maior. Deus já estava ali preparando como se fosse uma escola. Começa lá no pré, vai preparando, vai chega no ensino médio, é fundamental, ensino médio,
faculdade. Então Deus já preparou o coração do povo. E Deus preparou nossos corações. E Deus prepara nossos corações como? Através do quê? Das pregações, da Bíblia. Então, isso que nós estamos vivendo dos dias de hoje, o tempo da graça, não é de graça. Não foi de graça. Deus, ele entregou o seu único filho como sacrifício por mim e por você. Foi um alto preço. Todos sabemos a história de Cristo, tanto que ele sofreu sem dever nada, sem pecado nenhum, por mim e por você. Cristo cumpriu esse sacrifício de perdão. Porém, meus amados, a chama, ela tem que continuar a ser acesa. O sacrifício de Jesus, ele não pode ser em vão. E ele não vai ser em vão. Mas nós não podemos, pela misericórdia de nossas vidas, nós não podemos deixar que seja em vão. Ele morreu por você. Então, vive uma vida que agrade a Deus, de santidade. Vamos colocar lenha nesse fogo santo, porque o fogo já está aí. O fogo já não foi dado, o fogo vem do alto, ele não se apaga. E não se apagará até a consumação dos séculos, até a volta de Jesus. O fogo permanece sobre a igreja, o Espírito Santo permanece. Jesus falou: eu vou, mas deixarei com vocês o meu Consolador. E ele diz também: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos, até a volta. Ele está conosco, ele está no meio de nós, ele está em nós, ele vive em nós. E o fogo está aí. Vamos buscar, vamos encher do Espírito Santo, vamos buscar mais, vamos viver mais em santidade. Vamos deixar de lado as coisas fúteis da vida, porque nós estamos vivendo tempos que nós estamos precisando cada dia mais falar de Jesus para as pessoas que dizem que são crentes. Está chegando um tempo que está se cumprindo a palavra do Senhor, lá do sermão, Apocalipse de Jesus, de falsos profetas, espírito de enganação dentro das igrejas, porque a palavra diz que, se puder, ele enganará até os seus. O diabo é astuto, irmão. Ele não vai te enganar, ele não vai aparecer para nós com chifre, não. E nos dias de hoje nós estamos vendo que ele está aparecendo em cima dos púlpitos das igrejas. Infelizmente, né, tem que falar. Infelizmente, é o que acontece. Nós que vivemos numa igreja verdadeira, e que o nosso pastor, ele ensina a palavra da verdade, ele tem esse compromisso de nos ensinar, né? Então nós temos que combater isso também, porque infelizmente essas coisas também levam para o inferno. Então nós temos que o quê? Buscar em nós, cada um de nós, que o véu foi rasgado, você tem acesso à Bíblia, você tem acesso à palavra do Senhor, você pode ir. Eu estou pregando aqui, irmão. Você pode chegar em casa, ler a Bíblia, conferir se o pastor Guilherme está pregando é verdade, se é isso mesmo. Você tem que conferir. Ué. Se eu estiver falando alguma coisa que não é de Deus, você não pode receber. Então você tem que conferir, você tem que ir lá estudar, ler, buscar direcionamento de Deus, buscar em oração. Se tiver dúvida, pergunta o pastor Vanderlei, pastora Valéria. Nem é isso que o pastor Guilherme falou lá. Será que é isso mesmo? Entendeu? Então a gente tem que ter preocupação com a nossa vida, com a vida da nossa família. Com a vida da nossa família. Porque uma família, eu preguei num culto de domingo de manhã sobre avivamento. E o avivamento, ele começa em cada um de nós. Não adianta eu querer uma igreja avivada se eu não estou avivado. Não querer eu falar, não, mas a igreja está fria, e você?
frio? Está morno? Porque o avivamento começa a cada um de nós. Se você levar o avivamento para dentro da sua casa, a sua casa sendo avivada, a sua família sendo avivada, famílias sendo avivadas, igreja vai ser avivada. E uma igreja avivada, o bairro será avivado. É tudo um processo, não começa grande, não. Não adianta a gente querer encher essas cadeiras de lugares com pessoas vazias. Cadeiras cheias de pessoas vazias. Entendeu? Temos que ser seletivos. Temos que buscar pessoas verdadeiramente convertidas. Nós temos que buscar nos converter de verdade. Fazer uma autoanálise da nossa própria vida. Não adianta também eu falar. Também começa de nós, que somos líderes. Exemplo. Bate em nós também. Que nós somos exemplos para as pessoas que estão na congregação, que vejam, eles olham a nossa vida. O pastor Guilherme subiu no altar quinta-feira, mas na sexta-feira, misericórdia, ora a Deus, que Deus não me deixe desviar dos seus caminhos, nem para a direita, nem para a esquerda, todos os dias, porque o nosso coração, ele é mau, é enganoso. Então nós temos que orar todos os dias, buscar todos os dias esse fogo. Glória a Deus. Deixa eu tomar uma água aqui. Só para a gente confirmar. 1 Coríntios 6,19. A palavra do Senhor vai dizer assim, ó. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, que vocês que não são de vocês mesmos? No momento que essa coisa do livre-árbitro para quem segue a Cristo é falácia. No momento que você entrega sua vida para Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em você, você já não tem mais o livre-árbitro. Nós viramos escravos da orelha furada. Escravo da orelha furada. Todo mundo, vocês riram que vocês lembraram de alguém, né? Amém. Escravo da orelha furada. E é mesmo. O que significa escravo da orelha furada? Chegava um certo tempo que o escravo ele tinha que ser liberado. Era uma lei de Deus. O escravo tinha que ser liberado pelo seu senhor. Então o escravo decidia se ele ia embora livre ou se ele permanecia. Se ele escolhesse de vontade própria permanecer, o que o senhor fazia? Furava a orelha daquele escravo. E todos sabiam que ele estava ali por vontade própria. Assim somos nós, escravos da orelha furada. Você está aqui por vontade própria. Vontade própria. Então nós estamos aqui servindo a Deus por vontade própria. Ninguém nos obriga a nada, mas nós temos que fazer. Se nós estamos aqui, nós temos que fazer direito. Então. Porque nós estamos diante de um fogo santo. Como eu falei, às vezes as consequências das nossas atitudes nós não vamos ver agora. Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. Vai chegar o dia do juízo. Hoje ele é advogado. Vai chegar o dia que ele vai ser o juiz. E aí? Então, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que colocar lenha na fogueira. Nós temos que buscar a santidade de Deus, buscar esse fogo, colocar lenha, se encher do Espírito Santo. Para quê? Para nós cuidar da nossa vida espiritual. Nós temos que cuidar de nós temos que cuidar da igreja? Temos. Mas como que você vai cuidar da igreja se você não cuida de você mesmo? Pessoas doentes não podem curar pessoas doentes. Nós temos que nos conhecer, fazer uma autoanálise da nossa vida e ver o que nós podemos corrigir, se nós passamos alguns traumas, buscar ajuda para atendimento pastoral. Tá? Eu passei por um atendimento pastoral aí esses dias e graças a Deus fui liberado. Estou liberado.
Mas é isso, a gente tem que buscar entender quando às vezes nós não conseguimos lidar. Nós temos que buscar ajuda, e ajuda no lugar certo. Nossos pastores, de Deus, de Deus. Então, essa é a autoanálise. Nós temos que ter essa autoanálise. Nós temos que buscar santidade. Ser santo, irmão, é uma palavra bem difícil. Ninguém vai chegar a ser santo. Se todo mundo tiver alguém santo aqui, vai levantar a mão, Deus pegou. É igual uma senhorinha de 110 anos. Pode dar glória com a mão pro alto. Dá a mão pro alto, Deus pega. Se tiver alguém santo aqui, você não glorifica o Senhor para a mão do alto, não. Ele te puxa. Então, é o que? Santidade. Buscar santidade. Buscar santidade. É processo. Cada dia nós vamos descobrir coisas que nós achávamos que era certo e não é. Nós temos que mudar a nossa personalidade, que nós achamos que nós nascemos assim, nós morreremos assim. Caráter, personalidade. Às vezes uma personalidade forte não é pecado, mas você tem que mudar. Porque talvez você atrapalha alguém. Você tira alguém dos caminhos do Senhor por um temperamento seu. Às vezes você não sai, mas às vezes você nem percebe. A pessoa deixa de vir na igreja por uma palavra maldita que a gente fala. Então nós temos que nos vigiar. Porque nós somos o quê? A Bíblia. Nós somos o quê? Às vezes as pessoas nem lerem Bíblia, mas elas vêm à igreja por ver um comportamento meu e seu. Às vezes a gente não precisa falar um A. Na maioria das vezes nós não precisamos falar nada. As pessoas veem mudança em nossas vidas, daquilo que a gente era e daquilo que a gente é. Depois que conhecemos Jesus. Tem que mudar. Não adianta você falar que aceitou Jesus e não mudou. Mudou nada. Mudou nada na sua vida, na minha vida. Como assim? Porque Jesus era o quê? Ele liberta, ele sara, ele cura. Ele transforma. Tudo é ele que faz. Nós não fazemos nada. Nós só deixamos o quê? Ele fazer. Liberdade. Para ele fazer nas nossas vidas. Dar liberdade a Deus para tirar tudo aquilo que não pertence a Ele, que não agrada a Ele. Nós temos que dar essa liberdade para o Senhor, mexer ali, fazer o que tem que ser feito, tirar o que precisa ser tirado, afastar de nós as pessoas que precisam ser afastadas. É o processo. Porque senão nós não podemos chegar diante do fogo. Como tem pessoas que estavam em nossas vidas, que elas não podem andar com a gente mais, porque nos tira do caminho. Nos tira. A gente erra sem querer, porque nós não conseguimos deixar as atitudes do passado, as pessoas do passado, as coisas do passado. O passado tem que ficar no passado. Se essas pessoas, alguém quiser andar com você, ela tem que ter a transformação que você está tendo. Tem que ter. Estou falando para a gente ignorar as pessoas, não. Pode conviver? Pode, mas as pessoas não podem nos influenciar. Porque nós que somos os influenciadores. Temos que ser, por exemplo, também temos que ser, né? Não é que nós somos, mas nós temos que ser. Nós temos que influenciar. Nós não podemos ser influenciados. Nós somos influenciados por pessoas de Deus, com mais conhecimento que nós, mais sabedoria que nós, aí sim. Aí nós temos o privilégio de ser influenciados, né? Pastor Valério, Pastor Vanderlei, os pastores aqui, são pessoas de Deus. Amém? Então, o Espírito Santo é o fogo, para nós concluirmos aqui. O Espírito Santo é o fogo. Ele está no meio de nós. Ele está em nós. Ele está em nós. Cada um dos filhos de Deus tem o Espírito Santo. Só que nós não podemos deixar essa chama se apagar. Pois eu falei, o fogo não se apaga, mas o quê? Nós esfriamos. Nós. Porque o fogo vem do alto. Só, meus irmãos, tem um porém também.
O diabo, nosso inimigo, ele vai tentar de todas as formas fazer com que nós não colocamos lenha na fogueira. Ele vai tentar de todas as formas. Só que ele só vai ter êxito se nós deixarmos. Porque tem 3 coisas que nós podemos fazer para colocar lenha na fogueira. E se o diabo tiver sucesso e não deixar você fazer essas 3 coisas, ou eu fazer essas 3 coisas, ele terá insucesso em parar a sua vida espiritual. Qual que é a primeira? O diabo não quer que você leia a Bíblia. Não quer que você leia a Bíblia. Porque a Bíblia ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Como o nosso pastor nos ensina. Isso é a primeira coisa. Nós temos que ter o quê? Um hábito de buscar a leitura da Bíblia. Porque é através da Bíblia que o Senhor fala em nossos corações. O Senhor fala através da pregação? Fala, porque nós pregamos a Bíblia. A Bíblia é a palavra do Senhor. A Bíblia ela não conta. Ele não quer que você tenha uma vida de oração. O diabo não quer, o diabo não gosta que você ora. Ele dá sono, tá? Dá sono na hora de orar? Dá. Às vezes eu durmo, mas eu orei. Mas eu dormi, mas eu orei. Eu acordo pedindo perdão, oh Deus. Mas eu tenho que orar. Tem que ter uma vida de oração. Eu falo isso, eu me cobro muito isso. Eu preciso orar mais. Nós precisamos orar mais. Principalmente nós que estamos na frente de algum ministério. Então eu me cobro muito por isso. De ter uma vida de mais oração. De mais oração. Ele terá sucesso porque a oração é o que nos dá o quê? Que nos liga a Deus, que nos dá intimidade com Deus. Oração é falar. Oração é conversar. Como você quer ter intimidade com Deus se você não conversa com Ele? Como? Como que você quer receber as coisas de Deus se você não pede? Porque para você pedir, você tem que orar. Como que você quer receber o Espírito Santo, receber fogo, receber os dons, se você não ora, não pede? Se o diabo conseguir fazer com que você não faça isso, ele vai ter êxito, vai ter sucesso. O fogo ele não se apaga da igreja. Mas nós sozinhos nós não estamos igreja, não. Nós sozinhos nós estamos apenas lenha. Lá no texto diz que a lenha ficava lá fora. O sacerdote tinha que buscar a lenha e colocar no fogo. Uma lenha para pegar fogo ela tem que estar aqui dentro. Tem que estar na igreja. Porque o fogo está sobre a igreja. Estou falando das paredes, não. A igreja do Senhor. Que nós reunidos somos igreja. Em qualquer lugar que nós estivermos, ela vai dizer que onde está 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Isso é igreja. E a terceira coisa que o diabo quer que você não faça é exatamente isso que eu estou falando. Deixar de vir na igreja. O diabo não quer que você congregue. O diabo não quer que nós congregamos. O diabo não quer que nós ficamos juntos. Porque unidos nós somos o quê? Fortes. O diabo quer despedir a igreja. Ele está colocando contendas dentro da igreja. Fazendo com que as pessoas não congreguem. É uma falácia, é uma mentira que o diabo colocou na mente de muitas pessoas que se dizem crentes. Que você não precisa congregar, você não precisa de igreja para falar com Deus, para chegar diante de Deus. Isso é mentira, irmão. Isso é mentira. Porque foi o próprio Jesus que constituiu a igreja. Quando ele morreu e ressuscitou, ele ficou 40 dias ali instituindo, colocando, ensinando os discípulos a como ser igreja. Então nós não podemos deixar de vir à igreja, de congregar, de participar da ceia do Senhor. Porque nós sozinhos, nós não somos igreja. Você sozinho, você não vai conseguir o fogo. O fogo está sobre a igreja. Você é lenha. Você é lenha. Hebreus 10, 25, a palavra de Deus vai dizer assim, ó: não deixamos de nos congregarmos, como é de costume de alguns. Antes façamos admoestações,
E tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que dia que se aproxima, irmão? O dia da volta de Jesus. Está se aproximando. Está se cumprindo. Nós não sabemos a hora, nem o dia. O próprio Jesus falou isso. Isso pertence ao Pai. Então nós temos que andar o quê? Vigilantes, congregando, firmes, cheios do Espírito, colocando lenha no fogo, porque o fogo ele não se apaga. Então essas são as 3 formas de você colocar lenha na fogueira. Você tem que ler a Bíblia, você tem que ter uma vida de oração, e você tem que congregar. Nós temos. Sem essas coisas, nós não conseguimos colocar lenha na fogueira. Nós não conseguimos fazer com que a ordem do Senhor seja cumprida, porque manter a chama acesa é lei, é ordem de Deus. Não é simplesmente falar, é uma ordem. Eu mando fogo, mas vocês têm que colocar a lenha. Porque a Bíblia vai falar que nós somos os sacerdotes, como eu li lá em Apocalipse. Assim como o sacrifício da antiga aliança era diário, o nosso também é, como diz o nosso próprio Senhor Jesus. Sacrificar as nossas vontades para fazer a vontade do Senhor. Isso não é uma opção, é o único jeito. A palavra do Senhor, lá em Lucas 9:23, o Senhor Jesus vai dizer assim, ó. Em seguida dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É um sacrifício diário. Como era o sacrifício daquele cordeiro lá no holocausto. Era diário o sacrifício. O sacerdote tinha que colocar lenha todos os dias, pegar a gordura dos outros sacrifícios ali, colocar em cima do fogo. Por quê? Porque era combustível. A gordura é combustível. A lenha é combustível. Então, o sacrifício, nós temos que ser diário também em nossas vidas, sacrificar nossas próprias vontades para fazer a vontade do Senhor. Esse fogo, para a gente terminar, é o que nos capacita. É o que capacita a igreja a fazer a sua obra. É sobre esse fogo é que nós fazemos a obra de Deus. Sem ele, como eu disse, nós não podemos fazer nada. Então nós temos que o quê? Manter a chama acesa. Manter a chama acesa. Pois, lá em Atos 1:8, a palavra de Deus vai falar assim, ó, mas recebeis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém? Para encerrar, o fogo nunca se apagará. Sabe por quê? Pois o Senhor, seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Deuteronômio 4:24. Senhor, entrego a palavra do Senhor. Quero orar pela sua vida.